Feliz sábado. Que alegria estar aqui com os irmãos. A última vez que estive aqui, vamos ver se alguém lembra sobre qual foi a personagem da Bíblia que foi pregada. Maria, isso mesmo, Isabel e Maria. Quem foi que falou? Obrigada, Carla. A memória está excelente, ó. Foi sobre Isabel e sobre Maria, né? Sobre a experiência de Isabel e sobre como ela ajudou Maria nesse processo, né? E quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a Tiago pelo convite de poder voltar a falar com a igreja. Aí ele me perguntou, Graça, qual vai ser o tema? Eu falei, sempre o Senhor vai deixando a gente, né? A gente tem o costume de trazer a palavra, a gente tem sermões prontos. Então, durante o ano bíblico, eu vou preparando sermões, eu vou escrevendo. E eu disse, Tiago, eu gosto de deixar o Espírito Santo escolher. Na hora, então, sabe, se você dá um tema, daí você se compromete a ter que falar sobre aquele assunto. E eu orei a Deus e falei, Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu alimente a tua igreja? Que palavra que o Senhor tem para o teu povo neste sábado? E o Senhor falou para mim que seria Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e 17. Vamos abrir a Bíblia? Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 17. Aí na tela, Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 17. Amém? O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, menino, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Antes deixaram viver os meninos. Até aqui, feche seus olhos. Nosso querido e santo Deus, tua palavra está aberta neste momento. E queremos, Pai, também estar com nossa mente aberta para o Espírito Santo. Fala, Santo Espírito de Deus, conosco esta manhã. Usa-me, Pai, como um instrumento, que eu diminua e que tu cresças. Que eu desapareça, Pai, mas que o Senhor apareça, que a tua palavra seja pregada nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem sabe que nós comemoramos no dia 15 de julho? Mais alto? Dia do Homem. Dia do Homem. Dia 15 de julho. Só que é interessante, no dia 8 de março, você viu cor rosa espalhada pela cidade. A igreja estava decorada. E no dia do Homem, o que aconteceu? Você viu alguma ação pública? Algum grande movimento de homenagem? Alguém visualizou? Interessante, né, irmãos? 15 de julho foi o dia do homem. Quantas ações do poder público você viu reconhecendo aqueles que constroem, protegem, sustentam famílias e assumem diariamente os trabalhos mais perigosos e indispensáveis da sociedade? Os homens são maioria, atenção homens, entre as vítimas de mortes violentas, acidentes de trabalho, abandono social e graves problemas de saúde mental. Os homens vivem menos do que as mulheres, as estatísticas dizem. Enfrentam riscos maiores e ainda assim os seus dramas são frequentemente ignorados e tratados com desprezo por uma cultura que passou a retratar a masculinidade como um problema. A mensagem de hoje, irmãos, traz um forte apelo à masculinidade bíblica, à paternidade e à proteção das futuras gerações. Hoje, em nome do Ministério do Homem que a igreja tem agora, quero ser a porta-voz nesta manhã do Senhor para trazer uma mensagem para nós mulheres que somos chamadas a sermos as Sifrás e as Puás do nosso tempo.
Sifrá e Puá, dizem aqui as parteiras, quando foram chamadas a matar os meninos. Aqui diz que elas temeram a Deus, versículo 17, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Estamos vivendo, irmãos, uma cultura que infelizmente tem massacrado a masculinidade. Você ouve as feministas falando, não precisamos de homem para nada. Será? Rick, mostra pra gente algumas imagens, por favor. Será que não precisamos dos homens para nada? Olhem aí. Nos salvamentos, em situações de risco, quem você mais vê salvando pessoas? Homens resgatam a mulher que estava sendo levada por enxurrada em São Paulo. Quem foi que foi arriscar a vida para salvar? Policiais, quando em situações de perigo, quem é que está na linha de frente? Nós temos mulheres policiais, mas quem está na linha de frente nas situações de maiores riscos? Será que não precisamos dos homens para nada? Pode prosseguir, Rick. Não devemos agradecer a Deus por Ele ter criado os homens com uma força física muito maior do que a nossa, para poderem suprir em situações de perigo, salvamentos, construção civil, irmãos. Essa igreja aqui foi construída. Sim, as irmãs prepararam o alimento, fizemos a nossa parte. Mas quem é que colocou a mão no pesado? Homens. A agricultura, as mulheres também plantam. Mas quem é que está na linha de frente? Serviços pesados. O homem, Deus criou o homem com uma força muito maior do que a nossa, para estarem na linha de frente. Olha ali. Homens trabalham, homens protegem, homens são provedores. Eletricidade, um trabalho de alto risco, alta tensão. Quem está na linha de frente? São os homens. Olha só, escavações, minas. Será que nós não devemos valorizar, como cristãos, a masculinidade bíblica e cuidar com essas ideologias que estão montando por aí, destruindo e colocando o homem como ser de segunda categoria? Olha aí, Vinícius. Vini recente, olha, no tiro de guerra, né? Não é a foto dele, mas lembrei do Vini. Quem é que vai para a guerra, irmãos? Mulheres e crianças ficam. Quem vai para a guerra são os homens. E eu tenho me preocupado muito, como educadora, como professora, já estou na área da educação há 26 anos, o que vem acontecendo com a educação. Nós estamos supervalorizando as meninas e os meninos estão ficando em segundo plano. E nós estamos vendo que isso tem feito na sociedade. Os meninos estão perdendo referenciais. Vou trazer alguns dados para vocês. Olha que interessante. No trabalho, 95% dos óbitos são de homens. 95%. Mortes no trânsito, 82% das vítimas são homens. Óbitos por suicídio, 79% são homens. No Brasil, os homens vivem 6 anos e meio a menos que as mulheres, mas trabalham mais. Para se aposentar, vocês sabem, né, homens? Vocês trabalham 5 anos a mais do que as mulheres, mas vivem menos do que as mulheres. 64% das crianças em trabalho infantil são meninos. 64%. Na evasão escolar, 60% são homens. Sabiam que na adoção, quando o casal escolhe que sexo ele gostaria de adotar, pasme, apenas 7% querem meninos. Trabalhos de alto risco, 95% são homens. Agradeçamos e reconheçamos por eles se arriscarem por nós. E alguém tem que trazer essa pauta, irmãos, porque é um assunto que às vezes incomoda, porque nós mulheres gostamos de ouvir sermões para nós. Nós temos o Ministério da Mulher muito forte. Sempre que tem programação, né, nós somos, né, recebemos palavras, recebemos lembrancinha, recebemos homenagens. Só que a gente tem que, dentro da igreja, não pode haver nem machismo e nem
feminismo. Nós temos que ter o equilíbrio cristão. E no contexto dessa passagem de Êxodo 1, 15 a 17, quero destacar a frase: deixem viver os meninos. Contextualizando, irmãos, o decreto de Faraó não visava apenas diminuir o contingente de hebreus. A gente lê a Bíblia e a gente pensa: o Faraó estava preocupado que o povo de Israel estava crescendo muito, já era mais do que o povo egípcio, e então o Faraó queria destruir o contingente. Mas ele foi estratégico. Ele não disse para matar as meninas. Faraó deixou bem claro: se for filho, mate. Faraó estava querendo fazer o quê? Destruir os futuros protetores, provedores e líderes espirituais da nação. Faraó sabia que destruindo o homem, ele estaria tirando do povo de Israel justamente a coluna, o alicerce, os provedores, os protetores das famílias. E Satanás está usando a mesma estratégia hoje. Ele está tirando cada vez mais a valorização do homem, colocando a masculinidade como algo de segundo plano, fazendo com que os meninos percam o referencial e nós tenhamos famílias fracas, famílias desestruturadas. O que nós ouvimos hoje em dia, irmãos, vamos ser bem sinceros: abaixo o patriarcado. Que frase está sendo usada? Na universidade, jovens não estão aqui hoje, mas são bombardeados, gente. Eu fiz um mestrado recentemente. O que mais eu ouvi foi descolonização, patriarcado. Palavras que a gente vê ali. Feminização da educação. Homem não presta. Não precisamos de homens. Misóginos. Agora estão tentando aprovar, né? Uma lei da misoginia. Onde, assim, cada vez mais eles querem colocar mulheres contra os homens. E nós não estamos brigando. Nós estudamos a lição da escola sabatina. Unidade na igreja. Homens e mulheres trabalhando juntos, em igualdade. Foi assim que Deus criou. Só que nós estamos na sociedade ouvindo que mulheres se coloquem, dominem, se coloquem contra os seus esposos. Pai? Não, pai é irrelevante. Nós vimos uma jornalista agora na Copa do Mundo, irmãos. Não sei quem viu essa matéria. O jogador desistiu de ir para a Copa do Mundo, ele foi convocado, e o filho dele ia nascer. E ele então abandonou a Copa para ver o nascimento do filho. E uma jornalista disse o seguinte: que grande bobeira, largar uma Copa do Mundo, deixar de representar o seu país para ver o nascimento do filho, algo que ele não tem participação nenhuma. Olha a visão que ela tinha, que o pai era irrelevante. E a Bíblia traz outro contexto. Esses são os nossos Nilos atuais, irmãos, os Nilos modernos. O mundo atual atenta de forma a destruir o desenvolvimento sadio dos meninos. Ideologias que distorcem a identidade masculina, falta de referenciais saudáveis, representam o Nilo moderno. Na época, Faraó mandou jogar os meninos no rio Nilo, aos jacarés, aos crocodilos que tinham ali, aos animais selvagens. E hoje, essas ideologias estão minando e fazendo com que os nossos meninos estejam sendo devorados, destruídos. Deixem viver os meninos. Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. Vamos ver a primeira das coisas que tem acontecido, que está enfraquecendo a masculinidade bíblica. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. É um rei conhecido por nós, quando estudamos ali a história de Elias. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Primeira Reis, capítulo 21, versículo 25. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu
temeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Nós conhecemos a história do rei Acabe e de Jezabel. Jezabel é conhecida como o quê? Uma mulher dominadora. E Acabe é conhecido como um marido banana. Que fazia, aqui diz, que Acabe fazia, gente, ele era instigado por Jezabel. E nós temos que cuidar muito. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui hoje. Vou trazer quatro ideologias, 4 aspectos que estão destruindo os referenciais masculinos. Desestruturação dos papéis masculino e feminino na família. A mulher manda e o marido só obedece. Cuidado, irmãos. Eu sei que dói, porque quando eu falo sobre esse assunto, gente, eu vejo o rostinho de nós mulheres. Quando o Tiago está aqui de prova, no grupo musical, que na hora do junta-panelas, Tiago, pode vir aqui um pouquinho, Tiago, por favor. Vem contar para mim um pouquinho do testemunho. O que acontecia no junta-panelas que eu criei por hábito no nosso grupo musical? Era um momento de alegria para os homens, porque os homens se serviam primeiro. E eu sempre falava, gente, vamos honrar os nossos provedores. Só que a mulher trabalha fora, gente. O que está acontecendo? A gente acha que por trabalhar fora, e às vezes até ganhar mais do que o marido, pode acontecer que a gente quer dominar, mas esse não é o plano bíblico. E acontecia que as meninas, gente, ficavam assim, com o coração apertado, tá? Eu vi no rostinho. Só que a gente falou, não, nós vamos estabelecer, e os meninos se sentiam tão valorizados, se eles voluntariamente quisessem falar esposas como primeiro, tudo certo. Mas era um momento que a gente honrava os nossos esposos, os nossos maridos. Está faltando isso nas famílias cristãs, irmãos. Eu gosto muito da história da Viviane Martinello, ela é autora da trilogia Mulheres. Ela escreveu Mulheres Improváveis, Mulheres do Secreto e Mulheres Enraizadas. São 3 livros. E ela conta que ela trabalhava fora, que ela não gostava de cozinhar. E Deus fala para ela o seguinte: Viviane, você vai voltar para o seu lar. Você vai cuidar da sua filha e você vai cuidar do seu marido por um tempo ali. E ela, então, em obediência a essa palavra, ela volta para o lar. Ela tinha uma filha ainda pequena e estava sendo criada por outros. E Deus, então, ela sente que esse direcionamento vem de Deus. E em determinado momento, ela cozinhando em casa, ela tinha estava ali voltada a cozinhar. E o Espírito Santo fala para ela: hoje você vai servir o prato do seu marido. E ela: isso eu não vou fazer. E o Espírito Santo: você vai servir o prato do seu marido hoje, porque eu quero curar e restaurar a honra do seu marido dentro de casa. Eu preciso curar isso em você. E ela conta isso, em você, Viviane, porque você veio de um lar desestruturado em que você não via isso. E nós mulheres, viemos de lares desestruturados em que a gente não teve esse referencial. Então Deus falou para ela: você vai servir. E ele sentadinho na mesa, ela termina a comida, e ela então vai lá e leva o prato para ele. Aí ele: amor, tu trouxe o prato para mim? E ela: sim, meu amor. E ela: falsa. Por dentro ela só estava obedecendo, tá? Porque não era a vontade dela fazer. Na cabeça dela ele tinha mão, ele tinha braço, perna, ele que tinha que se servir. Olha só. E aí então ela serve o prato. Naquele momento a filha dela, a Vitória, que estava na mesa, fala: mamãe servindo o pai. A menina viu o ato da mãe para com o pai. E ela diz que ali começou uma restauração. E ele comeu, daqui a pouco ele: amor, está tão gostoso, põe mais. E ela na cabeça dela: ih, agora está confiado. Está confiado, Ela foi lá e serviu mais. E ela começou então um ato simples. Ela disse que ele sorria. O marido sorria tanto que, até ele pensou de noite, falou: nossa, hoje já vai acontecer alguma coisa, porque ela me servindo um prato. Mas ela hoje vê os frutos
daquela escolha que um dia ela fez. A menina dela casou faz uns 2 anos, né, que acompanha a história, sabe? A Vitória casou, e a Vitória é um exemplo para os jovens de hoje. Ela só beijou no dia do casamento. O primeiro beijo da vida dessa menina foi no dia do casamento. Se você colocar no Google, Vitória casamento, beijo no casamento, gente, saiu tudo que foi lugar, até o povo do mundo, que a gente fala de fora, ficou impressionado pela decisão de uma cifrá, de uma puá, pela decisão de uma mãe que decidiu restaurar no seu lar os papéis corretamente. Não estou dizendo, gente, que todo mundo precisa fazer o que fez ali, né? A gente sabe que nós mulheres precisamos ajudar nosso marido. A questão é, quando nós trabalhamos fora, a gente não pode perder o foco de quem é o responsável e o provedor dentro de casa. O homem tem um papel definido. Eu gosto muito desse papel, né? Vou falar agora do meu marido, né, do Jota. Ontem nós estávamos caminhando. E quando eu saio para caminhar, e ele está comigo, gente, eu vou ser bem sincera, eu fico bem despreocupada. E eu andando, o carro vindo, ele só me pega assim, puxa para o lado. Lembra, amor, ontem? Ele me pegou ali e puxou o carro. Eu sei que tem alguém me protegendo. Hoje, para vir para a igreja, eu estava, né, de salto e tudo, eu não preciso falar nada. Na escada lá que a gente desce, né, do nosso prédio, ele vai na frente e vai dando paradinhas, porque se eu tropeçar... Irmãos, olha que coisa linda. O plano de Deus é esse. Que os homens sejam protetores. Deus criou eles com esse instinto. Só que o que tem sido feito? Segundo ponto. Uma desconstrução da identidade masculina. Tem se dito o seguinte: a masculinidade é tóxica. Masculinidade tóxica é outra coisa que a gente tem ouvido por aí. A popularização inadequada desse conceito passou a rotular os traços naturais do homem, que são força física, instinto de proteção, liderança, como algo perigoso ou errado. Pelo contrário, esse instinto que Deus colocou nos homens de proteger, da força física, como nós vimos ali nas fotos, da liderança, é algo que precisa ser incentivado e não cerceado, cortado. A gente precisa, mães de meninos aqui na igreja, deixem eles serem meninos. Nós estamos tendo um movimento, gente, como eu comentei aqui agora há pouco, da feminização da educação. Menino, gente, se arrisca mais mesmo. E a gente sabe quem é vó de menino. A Carla criou 4, junto com o Mário. E vocês sabem, 4 meninos. A educação do menino é diferente da educação da menina. A menina é mais delicada, a menina, né, tem... O menino não, gente, o menino ele tem que ter essas coisas de menino mesmo. Sabe, coloca o menino para brincar de serrote. Coloca o menino para brincar realmente de cavalo, de caminhãozinho. A gente fala, não, é que hoje eles estão falando, não tem problema, menino brincar de boneca, porque o menino vai ser pai, ok? Mas menino tem que fazer coisa de menino. Precisa. Pais, leve o menino para ir roçar com vocês. Sabe, põe bota nesse menino. Dá uma enxadinha para ele. Eu brinquei com jovens, né, uma vez que eu preguei aqui, que as meninas devem desconfiar de um rapaz que não tem uma caixa de ferramentas, viu? Desconfie. Porque nós estamos em uma geração de homens que não sabem nem trocar um chuveiro, não sabem trocar uma lâmpada, não sabem trocar uma tomada. Ah, mas dá para pagar para fazer isso, ok? Mas é serviço, gente, de homem. Homens, aprendam. Tá? Rapazes que estão aqui na igreja, né? E é verdade. Daí você vê, hoje em dia, os meninos não sabem mexer na ferramenta. Mães, deem brinquedos para os meninos, sabe? Parafusar, desparafusar. A educação dos meninos é diferenciada, eles se arriscam mais mesmo, vão se machucar mais, porque menino gosta de desafio. É do homem se desafiar. Ele gosta de se arriscar e ver se ele vai conseguir pular daqui lá. E a gente fica louca, as professoras da escola. Imagina as mães, né? Nós lá na escola, a gente fica
fulano subiu no seu ombro, daí diga misericórdia, Senhor, manda o anjo. Mas são os meninos, são diferentes. Respeitemos esse estilo diferente que Deus deu para cada um. Então, primeiro ponto, correção dos papéis, masculino e feminino dentro da família. Segundo, valorizar a identidade natural que Deus colocou no homem. Força física, instinto de proteção, liderança. Isso faz parte do homem de uma forma muito forte. E o hedonismo moderno. Essa palavra também hedonismo, vem da questão do prazer. Nós estamos vivendo uma geração em que a exaltação do prazer imediato e da recusa em assumir responsabilidades. Uma geração, irmãos, que infelizmente está cada dia mais, seja feliz, faça o que você quiser, siga o seu coração, não siga a Bíblia. Não é siga o seu coração, é siga a palavra de Deus. Siga o que Deus está falando para você. O que diz esse hedonismo, né? A exaltação do prazer imediato. Nada de compromisso. Porque casamento, provedor, liderança familiar, nós estamos criando uma geração de eternos meninos que se recusam a amadurecer, se recusam a crescer. 1 Coríntios 13, versículo 11. Vamos lá. 1 Coríntios 13, versículo 11. Veja o que Paulo diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Coríntios 13, versículo 11, leio assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós estamos tendo, irmãos, infelizmente, uma geração de homens que não querem crescer, de meninos. Até o pessoal fala assim, moleque, né? Mas eu não gosto muito dessa palavra, me lembra o Moloque lá. Mas uma geração que não quer crescer, e Paulo fala, quando você é menino, você pensa como menino, você age como menino. Então, hoje, o que acontece? Eu quero ser feliz. Daí tem homem que tem 2 filhos, casado, eu quero ser feliz. Vai lá e abandona a esposa. Menino. Não cresceu, porque ele tem uma responsabilidade com aquela esposa, ele tem uma responsabilidade com aqueles 2 filhos. Mas são homens que não amadureceram. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Já não sei mais quem eu sou. Estou com a identidade indefinida. Me chamou a atenção recentemente um ator da Globo que abriu um curso chamado A Forja. O nome dele é Casarré. Eu vi estava lendo ali. E quando ele abriu esse curso, é um curso para ensinar os homens a paternidade responsável, a cuidar da esposa, a ser um homem cristão. Gente, ele foi massacrado nas redes sociais. Massacrado. Porque um homem estava querendo ensinar homens a serem homens cristãos. Se ele tivesse feito o contrário, vamos lá, vamos pensar junto aqui comigo. Se ele tivesse chegado e falado assim, gente, abandonei a minha esposa, resolvi sair do armário, sabe, agora eu quero viver o que eu realmente acho que eu sou. O que a internet teria falado? Vamos ser bem sinceros. Parabéns! Olha só! Você agora, isso aí, incentivado. Mas como ele era um homem tentando trazer, resgatar a verdadeira masculinidade, ele foi massacrado nas redes sociais. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. E aí você vê, irmãos, a gente precisa falar sobre esse assunto. Parece assim que a gente tem medo de falar, mas nós estamos vendo o que tem acontecido com os meninos cada vez mais afeminados. O jeito, observem, andem por aí. Os meninos estão perdendo o referencial do que é ser homem. Deixem viver os meninos. É os faraós modernos, irmãos, que estão matando, porque eles sabem que destruindo o homem, eles estão destruindo a família.
palavra de Deus: meninos, Deus tem um caminho para que vocês cheguem a ser homens. Gente, ensinar, a gente fala, a feminilidade e a masculinidade é papel do pai e da mãe, ou de algum referencial, liderança da igreja também. Olha Esther perdeu os pais. Quem é que assumiu a educação dessa menina? Mardoqueu. Nós, como igreja, também temos uma responsabilidade na educação das futuras gerações. Muitas vezes, crianças aqui da igreja não têm referencial, elas vão olhar para nós. Homens aqui da igreja, elas vão olhar para ti. Anderson, Thiago, Rick, os nossos mais jovens aqui. Vocês são referencial para essas crianças que estão aí crescendo. Não só para os filhos de vocês, mas também as crianças estão nos observando o tempo todo. Para a gente finalizar, irmãos, qual é o padrão então estabelecido por Deus? Efésios capítulo 5. Vamos fechando aqui então. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Tem aí então o que Paulo diz sobre o lar cristão, marido e mulher. Do versículo 22 em diante. Efésios capítulo 5, 22. Vamos ver o padrão estabelecido por Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O padrão está aí, estabelecido por Deus. O que eu acho interessante nesse texto é que Deus pede para o homem amar a esposa, e para a mulher ele pede para a esposa respeitar. Porque para nós é mais difícil, a gente quer ter o domínio, mas a gente quer se sobrepor em algumas situações. Mas a Bíblia fala que é uma parceria. Homem e mulher caminham juntos, nós somos a Ézer, nós somos as auxiliadoras, que ajudamos nesse processo. Mas o homem, gente, é o que decide. Homem é quem toma a decisão. Se está uma situação dentro de casa difícil e que os dois têm cada uma opinião, alguém tem que decidir. E a Bíblia deixa bem claro que essa decisão é do homem. Submissão não é inferioridade, é respeito. Mulheres, o respeito da esposa ao marido ocorre em um ambiente de segurança e amor sacrificial do esposo. Está aqui bem claro, tá, irmãos? É quando o esposo se entrega à sua família, se cuida da sua esposa como ele cuida de si mesmo, e aqui fala, se entrega como Cristo se entregou pela igreja. Aí sim, a submissão jamais vai ser algo ruim. Nós vamos estar sendo protegidas e providas por um homem que é segundo o coração de Deus. Homens, liderança não é ditadura. O homem é o cabeça, mas o seu modelo de liderança é quem? Jesus. Olha o padrão. Olha o padrão do homem. Jesus é o modelo do homem. Liderar servindo, protegendo e entregando a própria vida. Este é o padrão estabelecido por Deus. A inversão desses papéis adoece o casal e os filhos, que ficam sem referencial. Enfim, irmãos, a masculinidade bíblica não gera homens brutos,
nem covardes, apáticos, mas sim homens equilibrados, fortes para proteger a família, amar a esposa e ser um referencial de caráter e liderança em casa para os filhos. Nesta manhã, talvez no nosso histórico de família, nossos pais, nós não tivemos um referencial saudável, mas a partir de nós pode vir uma família saudável. Começando por nós, a nossa família pode ser diferente. É o convite de Deus. E eu quero então, irmãos, nesse momento, pedir que os homens da igreja se coloquem em pé, para a gente finalizar o nosso culto. Os homens, por favor. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, que alegria poder hoje desejar um feliz dia do homem, em nome da nossa igreja, para cada um de vocês. E agora eu vou fazer um convite. Se você for esposa desse homem, você vai ficar do ladinho dele e nós vamos fazer uma oração especial por ele. E se você for irmã de igreja, amiga, alguém está aí do ladinho, você vai só ficar em volta e ajudar, tá? Então vamos lá. Cada homem tem uma proteção agora, né? Cobertura da sua esposa ou de uma irmã da igreja. Tem algum homem aqui que está sozinho na igreja hoje, que está sem aqui, ó. Então as mulheres que estão em volta, acolham que nós vamos fazer uma oração por eles. Tá? Se você só for irmã de igreja, coloque só a mão do ombro, tá bom? Nós vamos então fazer uma oração especial em prol dos nossos homens da igreja. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Jota, eu vou te pedir para vir aqui, porque como meu esposo, eu quero orar por você hoje. Todo sábado, no pôr do sol, gente, de sexta para sábado, ele me abençoa. Ele põe a mão na minha cabeça e ele profere uma bênção, como meu esposo, sobre a minha vida. Hoje eu quero fazer isso por você. Eu estou vendo que tem alguns homens, gente, que estão sem alguém ali para orar. Meninas que estão aqui, eu vou pedir, ó, Leila tem um ali, ó, o irmão ali de cinza, por favor, vai orar para essa pessoa, pergunte o nome dela. Tem um irmão ali de verde, eu acho, ó, o irmão ali, isto. Juntem-se aí, nenhum homem sozinho, tá? Nós vamos orar. Então, se você é só irmã de fé, coloque a mão no ombro dele, tá? E se você é esposa, pode ficar mais juntinho. Feche os olhos e nós vamos então orar, agradecer a Deus pela vida desses homens de Deus. E repitam comigo: Senhor Deus, Pai de amor, hoje eu coloco o teu servo. Fale o nome dele. Jota. Diante do teu altar. Agradeço por sua vida, sua força, proteção e provisão diária. Obrigada por ele se arriscar com coragem por sua família e por tua casa. Capacita-o a viver a verdadeira masculinidade com honra, coragem e força do Senhor. Que ele exerça uma paternidade referencial, firme e saudável para a sua geração. Que ele seja honrado por sua esposa e por seus filhos em seu lar. Derrama sobre ele saúde, maturidade espiritual e sabedoria divina. Que o Senhor abençoe o fruto do seu trabalho e o guarde. Que a tua graça o sustente e a tua paz guie cada um dos seus passos. Em nome de Jesus, amém. Feliz Dia dos Homens.
Amém. Podem se aceitar? Que nós sejamos famílias saudáveis na igreja, que juntos, irmãos, construamos uma geração forte, tanto meninos quanto meninas, mas hoje o foco era deixem viver os meninos. Precisamos cuidar dos nossos homens, dos nossos meninos, das futuras gerações. Quero só deixar 2 livros de referência, o Rick vai colocar ali. O primeiro livro, gente, para quem quiser, é Seja Homem, o nome do livro. É do pastor Telmo Martinello. Aí o Jota até pautou, né? Que no dia que a gente foi lá na palestra, a gente comprou o livro. Seja Homem. Que livro maravilhoso. Tá? Até ele conta que um amigo dele chegou e falou: ô pastor, minha esposa me deu esse livro, fiquei preocupado, seja homem. Mas não, o livro é realmente um referencial bíblico do que é um homem segundo o coração de Deus. E para as mulheres, o próximo livro, Rick, está aí. Não existe cristã feminista. Não existe cristã feminista, da Ana Campagnolo, tá? E ela escreveu esse livro, para quem não sabe, gente, como uma resposta ao cantor Leonardo Gonçalves. Aí ela fez o livro para realmente assim, trazer alguns argumentos que foram trazidos numa determinada palestra que ele fez no canal. E ela então, incentivada ali por Deus, ele falou: eu preciso esclarecer a igreja sobre alguns pontos. Então ela também é uma autora cristã. Mulheres vale muito a pena, tá? Meninas, dá para ler, é muito bom. Não existe cristã feminista, então fica aí de indicação. Vamos terminar louvando a Deus com o hino Faz-me um Servo. Vou chamar aqui o Tiago, então, e a Edione, nossos adoradores, nos conduzirão. É um hino que fala então para os homens: faz-me um servo, Senhor. Vamos cantar todos juntos para a honra e glória de Deus.